Querido bom Pai, Deus de amor, graça e misericórdia, a Ti louvamos o Teu nome, como é bom estarmos na Tua casa, podermos glorificarmos o Teu nome, porque o Senhor é santo, justo e bom, e a Tua fidelidade, Pai, ela dura para sempre em nossas vidas. Como é bom num dia lindo de sol como hoje, podermos acordar com vida, saúde principalmente, e podermos estar e ter a oportunidade de escolher estarmos na Tua casa. Pai querido, essa semana tivemos lutas, tivemos vitórias, tivemos tristezas, tivemos alegrias, mas em todos esses momentos tivemos também a certeza da Tua presença em nossa vida. Ó Pai querido, que o Senhor possa iluminar, direcionar e ungir o Teu servo nesse momento que irá dividir conosco a Tua palavra. Ele não venha falar dele mesmo, mas que ele venha ungido pelo Teu Santo Espírito. E que nós, ovelhas preciosas do Teu rebanho, possamos ouvir essas palavras e também colocarmos em prática ao sairmos deste lugar. Nos capacite para isso, Senhor. Rogamos tudo e agradecemos no único e doce nome de Teu Filho Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Bom estar novamente aqui com os irmãos. Bom, a mensagem de hoje nós temos algumas coisas a abordar. Vamos começar primeiro com Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10. Capítulo 10, o verso 6. Já foi orado, né? Pedido do Espírito Santo, então vamos ler aqui Apocalipse 10, verso 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Alguma outra tradução diferente que fala essa última palavra, que não haveria mais demora? Alguma outra? Demora. Tardança. No original, essa palavra seria não haveria mais tempo. Não haveria mais tempo. E a maneira como os tradutores entenderam, não vai haver mais tempo, então quer dizer que está acabando o tempo, então vai demorar, então vai ser logo. Mas essa tradução é um pouco triste, porque nos leva a pensar, não vai ter mais demora, então vai acontecer logo. Mas o significado é um pouco maior do que isso, porque não haverá mais tempo. Apocalipse capítulo 10 está falando exatamente de um livro, de uma mensagem, na verdade. E quando essa mensagem, vamos ver o verso 8. E a voz, novamente, o mesmo que está ali falando, e que é Jesus, é o próprio Jesus aqui falando para João. No verso 8 vai dizer, e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo, e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo, dá-me o livrinho, e ele disse-me, toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, meu ventre ficou amargo. Então a mensagem que o povo adventista, em 1800 e pouco, começou a pregar, que Jesus iria voltar, era
muito doce na boca. Era algo doce. As tuas palavras, achando-as, logo as comi, Jeremias relata isso. Então, as palavras de Deus, ela é comparada com algo que nós comemos e é muito doce. Só que nessa situação, a mensagem que eles entenderam aqui na boca, né, inicialmente, era Jesus está voltando. E quando chegou no ventre, ficou amargo porque Jesus não voltou. Então, não era que Jesus estava voltando naquele tempo, mas era que a mensagem que Jesus estava entrando no lugar santíssimo do santuário. Então, esse era o evento. Eles entenderam errado o evento. A data estava certa, dia 22 de outubro de 1844. Aconteceu isso. Cumprimento de uma profecia de Daniel, capítulo 8. De 2.300 anos, é um período grande profético lá. E quando terminou esse período de 2.300 anos, no dia 22 de outubro de 1844, então, ali começou o juízo investigativo no céu. Ali, então, começou os momentos finais da história dessa terra, assim, profeticamente. Já é o tempo do fim. Antes mesmo, o tempo do fim iniciou ali em 1798. Que em Daniel, capítulo 12, diz que quando terminasse o período de supremacia papal, em 1798, o Papa Pio VI foi preso, a mando de Napoleão, mandou prender o Papa. E assim, o sistema papal não teve mais assim aquele poder de perseguir, como fez no passado, e matou muita gente. Então, naquele ano, então, se iniciou o tempo do fim. E aí, entre 1798 e 1844, esses 40 e poucos anos, é o tempo que é dito que foi tirado o selo do livro de Daniel. O livro de Daniel estaria selado até o tempo do fim. Então, nesse espaço de tempo, as pessoas começaram a estudar as profecias e a entender as profecias e pregar que Jesus estava voltando. Mas voltando agora, o verso 6 aqui no que nós lemos, de Apocalipse 10. Não haveria mais tempo. Por quê? Vejam o verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. O sétimo anjo que toca a sua sétima trombeta, que está em Apocalipse 11. Vamos ver Apocalipse 11, o verso 19. Quando ele toca, então, a sua trombeta, o início o que acontece nesse tocar da trombeta do sétimo anjo, que acontece em 1844, é o quê? E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Então, foi aberto o lugar santíssimo do santuário no céu, do templo de Deus no céu. 1844. Quantos aqui já ouviram falar que Jesus está voltando? É uma das mensagens que nós temos que pregar, Jesus está voltando. Mas quantos aqui já ficaram um pouco decepcionados, que Jesus ainda não voltou? Estamos esperando há tanto tempo. E quantos aqui já ouviram falar daquela história dos 6.000 anos, que está prestes a acabar aqui os 6.000 anos, e aí Jesus vai voltar agora, talvez por 2020 e pouco, aí, e 2030? Alguém já ouviu falar nisso? Nessa história dos 6.000 anos? Quero só compartilhar uma informação, eu não estudei a fundo esse assunto, mas vocês sabiam que os nossos pioneiros da Igreja Adventista, os nossos irmãos, pioneiros da Igreja Adventista, ao estudar as cronologias bíblicas, viram que desde lá de Adão, que Deus com tantos anos gerou tal filho e tal, e daí com essas datas e idades eles conseguem ir somando os anos. E essa cronologia que tem, pegando um ponto em comum na história, é o ano em que Nabucodonosor foi destruído. É o ano, se não me engano, 500 e tanto antes de Cristo. Teve 3 invasões de Nabucodonosor. O povo de Israel era bem rebelde. E na última delas ele destruiu o templo de Jerusalém e tudo. E pegando aquele ponto em comum e colocando essas datas pela Bíblia, a partir daquele que é uma data bem certa, que se sabe com precisão quando que ocorreu, que não tem tanta divergência, ela é uma data mais precisa. Sabe quando que se completam os 6.000 anos? 1844. Os 6.000 anos, isso é algo que eu tenho que estudar mais, mas estou compartilhando algum estudo que eu tive acesso e que eu consegui dar uma olhada mais por alto, e que em 1844 se completam os 6.000 anos. E quando nós voltamos para o Apocalipse 10,
o verso 6, não haverá mais tempo. Ou seja, os 6.000 anos já se acabaram. Não tem mais tempo. Não tem mais marcação de data ou uma mensagem de tempo que Deus tenha para nós. Olha, tanto pelos cálculos vai ser ali para 2027, 2030. Não. Não haverá mais tempo. Não haverá mais uma mensagem de tempo específico para o povo de Deus. Não haverá. Isso é o que quer dizer Apocalipse 10, verso 6. Nós estamos nesse tempo que não haverá mais uma mensagem sobre o tempo da volta de Jesus. Se estivermos pregando uma mensagem sobre o tempo, estamos pregando contra a palavra de Deus, porque Deus disse que não haverá mais uma mensagem sobre o tempo. É verdade que quando, conforme nós sabemos nos eventos finais, quando já estiver próximo de Jesus voltar, estiver assim, o povo de Deus sendo perseguido, já tiver fechado a porta da graça, as pragas estiverem caindo na terra, tudo naquele momento de grande angústia para o povo de Deus, aí Deus vai revelar a sua lei no céu, vai mostrar para todos. E naquele tempo, lá bem próximo à volta de Jesus, Deus vai dizer o dia e a hora da sua vinda para os fiéis. Os fiéis vão entender, os outros vão ouvir um trovão, algo assim. Isso está no livro Eventos Finais. Mas isso é algo que não se aplica a nossa atual situação, nosso atual tempo, porque é bem no fim mesmo. Então Deus vai dizer, Deus vai revelar. Conforme Mateus, vamos abrir lá em Mateus capítulo 24, que isso está de acordo com a Bíblia. Por quê? Mateus capítulo 24, o verso 36. Mateus 24, 36, a respeito do dia e a hora. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, quando Jesus vai voltar, né? Nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ali tem outras versões que falam nem o Filho também. Em Marcos, mesmo na versão que eu tenho, ele fala também nem o Filho. Jesus, na sua condição humana, ele não sabia o dia de sua vinda. Ele se tornou um como nós. Ele sabia o que o Pai o conduzia, no caso. Então, ele deixou de saber o dia da própria vinda quando se fez humano. Para ver o ponto de humilhação que ele passou ao vir aqui sobre a terra. Ele deixou de lado toda a sua glória e a sua grandeza. Mas quando ele ressuscitou, ele reassumiu o seu poder e a sua glória. Amém. Mas vejam só, naquele dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Deus sabe. E esse dia e hora, Deus vai revelar quando Ele quiser, da própria boca dele. Não é dado para nós tentar achar um tempo. Essa não é a nossa mensagem. Então Deus não revelou. E aí, como Deuteronômio 29, 29 está escrito, as coisas reveladas pertencem a nós. Não. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre. Então, o que está revelado é isso. E nós temos claramente, não haverá mais tempo. Desde 1844, Jesus já pode voltar em qualquer momento, porque já acabou o tempo. Já estamos no tempo da volta de Jesus. Jesus já era para ter voltado. O povo de Israel já era para ter entrado na terra de Canaã pouco tempo depois que eles saíram do Egito. Mas passaram quanto tempo no deserto? Causa rebeldia, dos pecados e várias coisas, da rebelião, da murmuração, reclamar. Então, da mesma forma, Jesus já poderia ter voltado em várias situações, desde 1844 até hoje. Mas não voltou por quê? O fruto. Eis que o lavrador aguarda o precioso fruto da terra. Qual é o fruto que Deus está aguardando? Vamos em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Nós vamos ler qual é
o precioso fruto da terra que Deus está aguardando. Mas o fruto do Espírito é amor. Esse é o fruto do Espírito, em resumo. O resto são desdobramentos do amor. Quando vem o amor, vem tudo o resto. Mas começa pelo amor. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria ou gozo, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, esse é o fruto do Espírito. É um conjunto. Esses 9 aqui. O fruto do Espírito. Deus está aguardando que nós manifestemos esse fruto. Precioso fruto. Como que nós podemos manifestar esse fruto? Será que Deus tem essas características? Será que Deus é amor? Será que Deus é alegre? Tem paz? É longânimo? Benigno? Bondoso? Tem fé? Mansidão? Temperança? Será que Deus tem essas coisas? Exatamente. Mas como que Deus pode ter fé se Ele sabe todas as coisas? Jesus é Deus. E Ele se fez homem. E Ele não sabia de todas as coisas quando se limitou. Então Ele exerceu a maior fé de todas. A maneira como Deus pode ter fé se mostra em Jesus. Jesus é Deus manifesto em carne. Então, quando nós voltamos agora, como então que nós podemos ter essas coisas em nós? Nós que somos tão diferentes desse padrão divino. 1 Pedro, agora um pouquinho para frente, só conferir aqui. Na verdade é 2 Pedro. A segunda epístola, ou segundo livro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. O versos 13 e 4 nos dá o segredo para como conseguirmos isso. Vamos lá. Visto 2 Pedro 1, versos 13 e 4. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então, vamos entender com calma isso. O divino poder de Deus, então, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Vocês acham que o fruto do Espírito é aquilo lá, o amor, a alegria, a paz, isso é a piedade que Deus quer de nós? Vocês acham que essa é a piedade? Piedade é essas qualidades de origem divina. A piedade seria essa devoção a Deus, esse fervor, a fidelidade a Deus. Será que tem uma coisa que está ligada à outra? O fruto do Espírito tem a ver com a piedade? Então veja só, a piedade, aquela piedade, como que nós conseguimos ter ela? O divino poder nos deu tudo o que diz respeito. Não é o nosso esforço que nos dá essas qualidades, mas é o divino poder. E como que esse divino poder nos dá todas essas qualidades? Nós já vamos ver como, mas por meio do que, a gente já vai ver. Então, Deus quer que nós tenhamos essas qualidades. E Ele que nos dá todas elas. Mas a maneira como nós podemos obter e a maneira como Ele nos dá, são duas coisas aqui que estão conectadas. No processo de receber essa piedade, Ele nos começa dizendo como que Ele nos dá. Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Quem que nos chamou pela sua glória e virtude? Jesus Cristo. Exatamente. Deixa segurando aqui Pedro, vamos para Colossenses. A gente já vai voltar aqui em Pedro. Volta um tanto na Bíblia. Colossenses capítulo 1. Nós vamos ver aqui o verso 13. Na verdade, o verso 11 ao 13.
fortalecidos, Colossenses 1, verso 11 a 13. Fortalecidos em todo o poder, novamente, olha o poder. Em todo o poder, segundo a força da sua glória. Em toda a paciência e longanimidade, com alegria, com gozo. Olha, repetindo as palavras que nós vimos lá em Gálatas, né? 3 delas, pelo menos. E agora, ó, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, ou seja, nos fez enquadrados, nos fez com a forma certa, nos mudou a nossa forma, para participar da herança dos santos na luz. E o verso 6, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem temos, o verso 14 também, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, é por meio desse poder que em Cristo nós temos o perdão dos pecados. É por meio de Cristo, então, que nós temos isso. E aí, o conhecimento de Deus, é esse conhecimento que, voltando agora para Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Conhecer a Deus é o que nos possibilita ter o nosso caráter, o nosso coração transformado. E continuando agora, o verso 4, 2 Pedro 1,4. Então, pelas quais agora, ele acabou de falar da glória e da virtude. Então, a glória e a virtude de Deus, a glória é a luz de Deus. Deus, ele é luz. Jesus é a luz do mundo. A glória, então, é uma luz muito forte, é o seu caráter. Quem Deus é? E quando você conhece quem Deus é, o caráter dele, a glória dele. E a virtude, as virtudes que nós acabamos de ver. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Essas virtudes, essas qualidades que Deus tem. E olha só o verso 4. Pelas quais, então, por meio disso que Deus tem, pelo seu amor, pela sua luz, pela sua glória e pela virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes do quê? Da natureza divina. Se Deus, como nós vimos, Deus ele é aquilo que nós lemos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Se Deus ele é isso, ele tem isso nele mesmo. E para que nós, ao conhecer ele, não somente conheçamos, ó, Deus é bom, mas sejamos participantes desta natureza, dessas qualidades, ele nos deu grandíssimas e preciosas promessas. Vocês perceberam o que está sendo escrito aqui? Onde estão as promessas de Deus? A palavra. Na Bíblia. A Bíblia contém as promessas de Deus. E é por meio das promessas de Deus que eu consigo ser tirado do reino das trevas e levado para o reino do Filho do seu amor. As promessas. Se eu não conheço as promessas, eu fico parado onde eu estou e não sou transportado para o reino do Filho do seu amor. Percebem a conexão? A palavra de Deus, então, é o que vai abrir o caminho para nós sermos participantes da natureza divina, para transformar o nosso caráter, o nosso coração, e nós passarmos a ter o quê? Amor, semelhança com Deus, exatamente. E aí ele conclui e explica mais uns detalhes no verso final do verso 4 ali. Havendo escapado da corrupção e pela concupiscência no mundo. A corrupção, os pecados, a corrupção, transgressão da lei, e pela concupiscência. Concupiscência é desejo de satisfazer as próprias vontades, o que eu gosto, o que eu quero, o próprio eu. A gente tem que deixar isso, esse desejo de agradar a si mesmo, o próprio gosto, o que eu gosto, o que eu tem que tirar isso de lado. E é por meio de conhecer a Deus, revelando o seu amor, que esse egoísmo é deixado de lado. Contemplando a Cristo na cruz. Não existe outro remédio melhor do que contemplar a Cristo na cruz, para que isso aconteça, para que sejamos libertos desse egoísmo e dessa corrupção e sejamos participantes da natureza divina. Antes de continuarmos, quero contar um pouco
um evento que aconteceu, uma situação que aconteceu conosco. Muitos sabem que já devem ter ouvido falar a respeito todos eu acho que já ouviram falar a respeito da batalha entre o bem e o mal, o grande conflito, os anjos, que existem forças espirituais atuando. E há um tempo atrás, quando estávamos lá na casa com os pais, foi ano passado, no sítio lá, várias coisas estavam como se tudo estivesse dando errado. A gente tentando fazer e não ia para frente, tudo entravado. E começamos a orar e pedir ao Senhor, mostra o que está errado, o que tem que não está funcionando aqui, lá no sítio. E aí, nós percebemos que tinham forças espirituais. Teve algumas situações que eu lembro que estava orando, nós separamos alguns momentos no dia, principalmente 3 momentos para orar. Manhã, né, à tarde, ao pôr do sol, né, ao nascer do sol e ao meio-dia. E aí nós nos reunimos, estávamos trabalhando, aí chegou o horário, e aí nós nos ajoelhamos ali fora mesmo, na grama onde estávamos, e nós estávamos orando. E eu ouvi, a casa estava sendo reformada, e eu ouvia uns passos bem pesados na casa atrás. Mas quem que está lá? Eu fiquei pensando, será que... E foi bem na época que o Eduardo Santos, ele era do Candomblé, ele veio até contou o testemunho dele aqui. Ele estava por lá, mas ele não estava na casa. E parecia como se ele estivesse pisando com toda a vontade, assim, nos degraus da escada, de madeira, assim, e dando umas batidas, assim. Que estranho, o que ele está fazendo lá, né? Tinha um pintor também por lá e... será que é o pintor? Eu achei estranho. E aquele barulho, assim, ouvindo aqueles passos pesados. E estava no meio da oração. Então, depois que terminou a oração, eu perguntei, vocês ouviram os passos? Meu pai e a mãe, não teve nenhum barulho, não teve nada. Aí eu comecei a perceber, existe algo. E interessante, essas forças espirituais que estavam tendo entrada na casa, por alguma razão ali, ficou nítido que eram forças espirituais, porque só eu ouvi, meus pais não ouviram. E aí a gente começou a investigar, o que tem? O que tem? E aí, depois, conversando lá, descobrimos que os antigos caseiros do sítio lá, eles estavam ligados com Umbanda. E tinham feito alguns rituais, porque eles não queriam sair de lá. Mas foi vendido, né? E aí eles eram só os caseiros. E aí, depois a gente soube que tinham algumas coisas lá que eram exatamente trabalhos que eles fazem. E aí, como agora fazer para limpar? Tirar essa entrada que Satanás tem. E por meio dessas coisas, muita coisa estava entravada. Ia fazer a reforma, tudo dando errado, a pintura e tudo, nada funcionando. E aí nós começamos a orar, Senhor, mostra. E aí Deus começou a incomodar. Primeiro dando algumas histórias. Roger Morneau, que tem uma história do livro dele, Viagem ao Sobrenatural. E tem um testemunho dele no YouTube também. Recomendo a todos assistirem. Nesse testemunho ele comenta que qualquer livro, qualquer literatura que seja, digamos, do inimigo, falando de coisas que não são da Bíblia, que são contrárias à palavra de Deus, por exemplo, de bruxaria, mesmo sejam histórias de ficção, seja Harry Potter, outros, Senhor dos Anéis, livros, somente o livro, ou livros sobre espiritismo e outras coisas, a presença desses materiais na nossa casa abre espaço para que os anjos maus estejam próximos a esses livros, porque é propriedade deles. Foi inspirado e guiado por eles para ser escrito. E eles têm acesso. E aí a gente começou, vamos ver o que tem. Daí eu fui lá, foi nas caixas, estava em grande parte dos livros, está encaixotado, e revisar tudo. E aí, revisando tudo, achamos alguns livros que eu tinha ganho a respeito da logosofia, que é uma forma de espiritismo, mais moderna. E aí achamos aqueles livros, queimamos eles, não é nem para deixar no lixo para que alguém não pegue. Foi queimado aqueles materiais. E uma outra coisa também, num outro momento que aconteceu, que era como se fosse um altar para o inimigo, e que abria espaço para que o inimigo entrasse. Talvez isso venha, não sei se todos já ouviram essa informação, talvez venha a chocar,
Mas eu vou compartilhar o que aconteceu conosco e como foi vivo, foi real. No sítio, quando nós compramos, tinha 2 traves de gol e um campinho de futebol. Inicialmente o pessoal deixa ali para quando vier o pessoal jogar uma bola, não tem problema. E nesse contexto, com muitas coisas semelhantes a essa acontecendo, Deus ele deu acesso a gente conhecer o que significa o futebol. Qual é esse símbolo do futebol? O que tem a ver uma bola ali, as traves? E o futebol, ele foi não só o futebol, mas o basquete, o beisebol, o vôlei, todos os esportes que nós conhecemos hoje, eles foram inventados e construídos para simbolizar deuses pagãos da antiguidade, como Baal, Astarote, Tamuz e outros. Já foram planejados para isso. E quando nós participamos deles, da forma como eles são feitos, nós estamos repetindo a competição, o espírito de guerra. O mesmo espírito surgiu no coração de Satanás lá no céu, de querer ser mais, eu melhor e vamos competir. Espírito de competição. E outras coisas que eu não vou nem entrar mais a fundo, que é bem complicado mesmo. Então a gente pensa que é algo tão inocente, mas não. E aí, por meio disso, Satanás leva muitos de nós a estarmos presos na mesma idolatria que o povo de Israel, sem se dar conta. Não só ao fazer e participar, mas ao contemplar, nós estamos participando. Se eu não jogo, mas eu assisto, eu estou aceitando aquela adoração a Baal, Astarote e outros deuses pagãos. E isso foi tão verdadeiro que no dia que eu me dei conta, nós nos demos conta lá e oramos, Deus mandou um amigo assim, inesperadamente, para ajudar a ir lá e arrancar fora aquelas traves. E que coisa que estava bem fincada no chão. A gente arrancou fora, desmanchou aquilo, depois foi... Não, e aí foi no... Aí o Eduardo também estava por lá, ele ajudou a construir depois um púlpito e foi transformar num lugar para fazer pregações. Teve poucas pregações até hoje lá, mas... Então aquele local que era que foi, na nossa ignorância, mas era um altar para Satanás, foi transformado em um local de adoração para Deus. E depois dessas coisas, Deus, ele libertou e graças a Deus não tivemos mais essas interferências do inimigo, essas manifestações sobrenaturais do mal. E aí, quando nós vemos como que nós podemos escapar da corrupção que pela concupiscência há no mundo? As promessas de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Vocês lembram desse verso? Vamos achar ele na Bíblia. Se não me engano, está em 2 Crônicas. Crônicas, capítulo 7, provavelmente. E o verso 14. 2 Crônicas 7, 14. Essa é uma promessa de Deus. Então vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se converter dos seus maus caminhos. Mas esses maus caminhos, esses caminhos corruptos, eles dão prazer. A concupiscência que há no mundo é isso, os divertimentos, as competições, os jogos. E como que nós podemos escapar dessas coisas? Não é eu tentando lutar contra isso, não. Mas é o poder de Deus que vai transformando, e é contemplando a Deus, buscando a Deus. E quando Deus opera essa transformação, Ele usa o quê? A palavra dele, as promessas dele. Então, se eu gosto de algo que não é da vontade de Deus, mas eu quero gostar da vontade de Deus, existe uma promessa muito forte que eu tenho utilizado, está em Ezequiel, capítulo 36, vamos lá. Ezequiel, capítulo 36. O verso 27.
Ezequiel 36, 27 vai nos dizer exatamente o que nós precisamos pedir e como que pode ser mudado o nosso coração. Ezequiel 36, 27. Vou esperar mais um pouquinho para todos acharem. Nós lemos então assim: E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Quando o Espírito de Deus estiver dentro de nós, Ele fará com que nós andemos nos estatutos de Deus e guardemos os juízos de Deus e os observemos. Essa é a promessa. A promessa de Deus é que Ele vai pôr o Espírito dele dentro de nós. Nós não podemos usar o Espírito de Deus. É Ele que deve se usar de nós. Então, o que nós precisamos fazer é, na verdade, nos humilhar, orar, nos arrependermos, tirar a maldade do nosso coração e dar espaço para que o Espírito Santo entre. Essa é a obra, esse é o trabalho que Deus disse para o povo que deveria fazer no dia da expiação. E desde 1844 nós estamos nesse período. Não há mais tempo, não há mais profecia de tempo, mas há o preparo porque Jesus está voltando a qualquer momento. Ele só está esperando o seu povo aceitar essa obra de preparo e pregar. Pregar o evangelho do reino para todas as nações. É isso que Deus está esperando. Se nós não deixarmos nosso eu de lado para que o Espírito Santo venha e nós preguemos então a palavra de Deus com poder, vai demorar ainda mais para Jesus voltar. Está em nosso poder apressar a vinda de Jesus. E é esse processo, e isso se dá em todas as áreas da vida, esse processo. Seja na parte espiritual, da comunhão com Deus, seja na parte da alimentação, no entretenimento, como a gente usa o nosso tempo, questão de esportes, jogos, filmes, tudo na nossa vida. O nosso trabalho, nossa maneira de se vestir, tudo está interligado e tudo Deus quer que nós estejamos nos aproximando do ideal divino. Então não temos tempo mais, não temos tempo a perder. Cada momento é precioso. Cada escolha tem o seu peso para a eternidade. E nesse contexto, vamos agora para Ezequiel 16. Vejam só que interessante. Sobre a igreja. A mulher é um símbolo da igreja de Deus. Em Ezequiel capítulo 16, o verso 14. Vamos ver que interessante o que Deus nos diz aqui. E correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, porque era perfeita. Então veja só, a igreja, a mulher, que Deus está dizendo que ela era perfeita. Por quê? Por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. A perfeição vem quando Deus coloca a glória dele em nós. A glória dele que nós vimos é o quê? O seu caráter, o amor, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão, domínio, por todas aquelas 9 características de Gálatas 5:22. Essa é a glória de Deus. E quando ele põe essa glória dele em nós, essa é a perfeição que Deus espera de nós. Não é eu faço o que eu, não tem a ver com o eu. É Deus em nós, é Cristo em nós. E quando nós vemos aqui, então, perfeita, por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. Mas qual que é o perigo, o nosso perigo hoje? O verso 15. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama e prostituías-te a todo o que passava para seres dele. Como uma esposa que o marido transformou em perfeita, ela pega e se prostitui com qualquer um, com todo o que passa. Deus está dizendo que essa é a nossa situação. As palavras de Apocalipse 3 para Laodiceia, que nós somos nós, não são muito melhores, não. É disso para menos mesmo. Se nós estamos nessa condição, precisamos urgentemente de arrependimento, de confessar os pecados, de orar mais.
porque senão não estaremos no reino de Deus. Então é urgente, o tempo de preparo é hoje. Devemos considerar a volta de Jesus como muito próximo, porque o tempo é pouco diante de tudo que Deus está colocando e nós precisamos fazer. Não podemos pensar, vai demorar. Isso ainda demora bastante. Se nós entrarmos nessa linha de pensamento, já estamos dizendo que no final não estaremos preparados. É simples assim. Pode ser que Jesus demore algum tempo mais? Sim, pode ser. Mas façamos o possível e o nosso melhor para que Jesus venha o quanto antes. Será que eu desejo que Jesus volte? Será que eu amo Ele assim ou quero primeiro aproveitar a vida aqui? Para daí então pensar na vida eterna. Essa é a diferença. Não podemos pensar dessa forma, querer aproveitar aqui. Não. Só estaremos aproveitando a nossa vida se estivermos investindo para o tempo do fim. Investindo para a eternidade, na verdade. E quero compartilhar com os irmãos alguns textos aqui do livro O Grande Conflito. O livro O Grande Conflito, na página 386, é no capítulo 21 do Grande Conflito. Nós lemos assim, ó, a respeito das igrejas naquela época, que nós lemos, que estavam ouvindo a mensagem de que Jesus estava voltando, mas não estavam fazendo a obra necessária. Não compreis tão caro o aplauso, estai contentes com a honra que vem de Deus. Entretanto, em muitas igrejas de nosso tempo, esse ensino é desatendido. E agora olha as palavras. Professar uma religião tornou-se moda no mundo. Governantes, políticos, advogados, médicos, negociantes aderem à igreja como meio de alcançar o respeito e a confiança da sociedade e promover os seus próprios interesses mundanos. E aí o que mais? Os sermões, para muitos desses que entram não convertidos na igreja, eles não devem tocar nos pecados populares, mas deverão ser suaves e agradáveis aos ouvidos dos importantes. E assim os modernos pecados são escondidos sob o véu da piedade. Vejam só, isso são citações de pessoas, de cristãos daquela época. Um escritor, no caso aqui, está falando um escritor naquela época de 1800 e pouco. A linha de separação entre os religiosos e não religiosos desaparece numa sombra. E homens zelosos de ambos os lados estão lutando para o quê? Para tirar toda a diferença que existe entre o seu modo de agir e os seus prazeres. A popularidade da religião tende grandemente para aumentar o número dos que desejam seus benefícios sem, de maneira honrada, fazer frente aos seus deveres. E aí, olha só como aconteceu com os antigos judeus. Exatamente como os antigos judeus permitiram que o intercâmbio familiar com as nações idólatras, ou seja, eram amigos dos idólatras, lhes roubasse de Deus o coração. Assim, a igreja de Deus, a igreja de Jesus hoje, mediante a falsa parceria com o mundo incrédulo, abandona os métodos divinos e sua verdadeira vida e entrega-se aos costumes de uma sociedade sem Cristo. Hábitos perigosos e que fazem mal, embora muitas vezes possam parecer normais e bons, usando argumentos que chegam às conclusões estranhos à revelação de Deus e diretamente contra todo o crescimento na graça. E olha só um último detalhe. Naquela época, um governador dos Estados Unidos, de um estado lá dos Estados Unidos, de Wisconsin, governador Washburn, na verdade. Esse governador, em 1873, ele disse: parece que precisamos de uma lei para acabar com as escolas de jogo. Mesmo a igreja, ele disse, algumas vezes faz a obra do diabo. Se relacionando o quê? A usar sorteios para arrecadar dinheiro, usar o quê? Jogos premiados,
Todos são expedientes para obter dinheiro sem uma retribuição correspondente. Um governador estava vendo isso. Nada é tão desmoralizador ou pernicioso, particularmente para os jovens, como ganhar dinheiro ou propriedade sem trabalho. E aí, no caso, não é de estranhar que a juventude do Estado está tão pronta a cair nos hábitos que com quase toda a certeza se tornarão afeiçoados aos jogos de azar. Ele via que essas pequenas coisas que são feitas vão resultando em grandes coisas depois. E aí, para finalizar aqui, a amizade mundana corrompe a fé dos cristãos. E por seu turno, a igreja exerce uma influência corruptora sobre o mundo, ensinando doutrinas que se opõem às mais claras instruções das Sagradas Escrituras. Essa parte foi tão forte para mim, porque está dizendo, se nós não estamos convertidos para Deus, nós, na verdade, estamos corrompendo o mundo que já é corrompido. Se nós, na igreja, não estamos vivendo o que Deus está nos dizendo hoje, nós estamos corrompendo o mundo, porque eles olham, bom, um cristão é ser isso? Eu não quero ser cristão. E eles se tornam ainda mais corruptos, por causa da nossa influência. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós não podemos seguir nesse caminho. Nós precisamos seguir o que Deus nos orientou. Nos humilharmos e orarmos. Buscarmos a face de Deus. Deus, Ele quer nos ser nosso amigo. É o conhecimento de Deus que vai nos libertar dessa nossa atual situação. É conhecer a Deus na face de Jesus Cristo. E o convite, o apelo que eu faço para cada um de nós hoje é que nós estejamos buscando um conhecimento maior de Cristo, um conhecimento maior de Deus, e escapando das corrupções que há no mundo por meio das promessas de Deus. Deus tem grandíssimas e preciosas promessas em sua palavra. E por meio dela, Ele quer que nós escapemos da corrupção e da concupiscência que há no mundo. É isso que Deus quer de nós, que nós deixemos toda a associação com o pecado e aceitemos essa obra que Deus tem nos dado. Jesus está voltando, é verdade, mas Ele precisa da nossa cooperação. É estranho pensar, mas Ele precisa, porque se for Ele já tinha voltado. Já acabou o tempo, não há mais tempo. Mas nós estamos muitas vezes impedindo que Ele volte. Que Ele entre no meu coração e assim que Ele volte na terra, inclusive. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos leve para buscarmos um maior conhecimento dEle. Agora, se Deus quiser, vamos ter o hino final para encerrarmos. Se que puderem, vamos nos colocar de joelhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Tua palavra que é mais cortante, penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão de medula, espinha e até mesmo na divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir e revelar os pensamentos dos corações. Nós não conhecemos o nosso coração, Senhor. Nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Mas o Senhor conhece, o Senhor revela. A Tua palavra revela, e não só revela, corrige, transforma. E nós pedimos, dá-nos amor à Tua palavra, dá-nos o desejo de conhecer as Tuas promessas e clamar por elas, para que sejamos participantes da natureza divina. Pedimos o Teu Espírito estar conduzindo a vida de cada um dos irmãos que está ouvindo essa mensagem aqui e que vai ouvir também. Esteja conosco e guia-nos e prepara-nos para a Tua vinda, porque já não há mais tempo. O tempo está... Na verdade, o tempo, Senhor, se encerrou desde 1844. Desde lá o Senhor está nos aguardando. Ajuda-nos a ouvir o Teu chamado e a fazer a obra que o Senhor nos entregou pelo Teu poder,
Em nome de Jesus. Amém. Bom sábado a todos.